A gente vai começar a apresentar para você nesse vídeo e nos próximos vídeos a metodologia de condução de um programa de coaching chamado Skilled Helper. Vamos ver então. Bom, vamos começar então a acompanhar e entender como funciona essa metodologia Skilled Helper. Inicialmente, é preciso entender que essa metodologia ela busca uma solução racional das questões que os clientes conduzem dentro de um consultório, dentro de uma sessão de coaching. Ela visa estabelecer uma consciência inicial do problema ou da questão que o cliente está trazendo para dentro do consultório, estabelecer um senso de urgência, ou seja, que essa questão precisa de uma solução e essa solução ela precisa ser endereçada no tempo, ou seja, é preciso ter a consciência de quando o cliente deseja que a questão dele esteja resolvida com uma solução satisfatória e lhe traga uma situação de vida mais agradável do que aquela que ele está conduzindo nesse momento. É preciso, então, pesquisar as soluções. Na verdade, é preciso pesquisar, inicialmente, as questões, os problemas, para depois endereçar as soluções, as alternativas que a gente tem, que o cliente vai ter para conduzir as soluções, o plano de ação e a execução propriamente dita daquilo que ele pretende colocar no lugar do problema que ele está acompanhando. A gente precisa também fazer com que o cliente reflita sobre os custos que ele vai ter durante essa mudança. Porque ele precisa estabelecer um comprometimento com aquilo que ele está se propondo a mudar. Porque muitas vezes as pessoas reclamam, estão com questões que precisam ser transformadas em suas vidas, mas não têm ainda a consciência dos custos e das dificuldades que ela possivelmente vai encontrar para poder mudar de uma situação que supostamente é problemática para uma situação de vida mais confortável, de vida mais saudável, de uma vida melhor, que ela está buscando naquele momento, naquela consulta que está empreendendo. Dessa forma, é preciso ajudar o cliente a construir uma solução racional para a questão que ele está apresentando, contra uma solução emocional, que vai levá-lo a uma situação de sonho, de ilusão, que não tem muito comprometimento com a realidade e que acaba causando frustração porque não vai conseguir atingi-la. Os fundamentos básicos do programa que a gente conduz dentro de um consultório baseados na metodologia Skilled Helper visa fornecer um ambiente confidencial e privado para o cliente, para que ele tenha confiança e abertura para falar de si mesmo, sem se preocupar que está sendo julgado por aquilo que ele está apresentando, e ajudar o cliente a obter uma consciência da situação que ele tem, como eu falei lá no início, para entender efetivamente o problema que ele está trazendo e procurar construir, através das suas próprias reflexões, quais são as saídas que ele tem para resolver o problema que ele está apresentando. Concentrar-se de maneira a ajudá-lo a gerenciar as questões. É preciso colocar as questões de maneira bastante clara e bastante racional para que as soluções encontradas sejam as mais ajustadas e as mais adequadas, quer sejam as capacidades, as possibilidades, aos valores e tantos outros elementos da vida de cada um, que só cada pessoa de per si é capaz de entender, é capaz de realizar. E desenvolver as oportunidades, estudar as oportunidades, colocar as oportunidades e, por fim, escolher uma oportunidade, escolher um caminho para desenvolver um plano de ação para alcançar o seu objetivo. A gente trabalha com um modelo de 3 estágios. Inicialmente, a identificação do problema como ele é, estabelecimento do cenário preferido dos clientes como alternativa ao problema que ele tem, e um programa de ação com base no cenário alternativo que ele tem, ou seja, a questão que ele se propõe a mudar, depois que ele escolheu a estratégia que ele vai adotar para colocar um programa de ação no lugar daquilo que ele vive hoje, da questão ou do problema que ele vive nesse momento. Tá? Esse é o modelo de 3 fases que a gente apresenta. Tá? Inicialmente, a fase 1, que é a identificação do problema, a fase 2, que é o estabelecimento das oportunidades, a escolha da oportunidade, ou seja, daquilo que se quer colocar no lugar, e a fase 3, o entendimento das oportunidades de se alcançar aquilo que se quer colocar no lugar,
escolher a oportunidade, a estratégia mais viável e desenvolver um plano de ação. Então, vamos entender, inicialmente, o cenário 1. Tá? O objetivo do cenário 1 vai ser ajudar os clientes a compreender inteiramente a sua situação atual. Visa fazer uma anamnese, identificar essas questões, identificar seus problemas, perceber os pontos cegos, aquilo que ele não está identificando de pronto nas questões que ele está apresentando, fazê-lo refletir sobre os pontos cegos das suas questões, para que ele possa entender perfeitamente qual é a questão que está incomodando, para que a partir desse momento ele tenha noção exata do que ele vai querer mudar. Ou seja, qual é o ponto nevrálgico que está incomodando mais, que é passível de estabelecer um programa de mudança para melhorar a sua vida, para melhorar aquele desempenho, para melhorar a sua atuação em uma determinada área, dentro de um contexto que ele trouxe para dentro do consultório. Em psicologia, essa é a entrevista de diagnóstico. No entanto, a gente pode ajudar os clientes a fornecer melhores informações, entender melhor a sua real situação através da aplicação de técnicas de coaching, ou seja, de avaliações, de assessment, de formulários, de exercícios, de técnicas que vão ajudá-los a refletir sobre essas questões da primeira fase. Ok? Então, a gente fica nesse estágio, nesse momento, e a gente, nos próximos vídeos, a gente vai desenvolver como se opera, como se trabalha dentro de um consultório de coaching, até o momento final, que é o estabelecimento de um plano de ação, que pode ainda se desenvolver, se o cliente assim desejar, no acompanhamento e manutenção desse plano de ação, até ele atingir e viver a experiência que ele pretende colocar no lugar daquele problema que ele está vivendo no momento. Ok? Então, um grande abraço, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.